Você não está estressado. Você virou o estresse. Essa diferença parece sutil, mas ela muda tudo o que está acontecendo dentro do seu corpo agora. A maioria das pessoas acredita que estresse é uma coisa mental, um estado de espírito, uma fraqueza emocional, algo que você resolve quando organiza melhor a agenda ou respira fundo. E essa crença, por mais razoável que pareça, ignora completamente o que o estresse crônico faz no nível hormonal. Silenciosamente, sem dor, sem alarme visível. Só que o alarme já está tocando faz meses. Você é que aprendeu a não ouvir mais. Existe um hormônio no seu corpo chamado cortisol. Ele foi feito para salvar sua vida. Ele foi projetado para ligar, resolver o problema e desligar. O que ninguém te contou é o que acontece quando ele não desliga mais. Pensa num alarme de incêndio. Ele existe por um motivo nobre, te avisar quando tem perigo real. Quando o fogo apaga, o alarme para. Esse é o contrato. Só que imagina que esse alarme começa a tocar toda vez que tem uma reunião difícil, uma conta no limite, uma mensagem sem resposta, um filho doente, um prazo impossível. Ele toca, 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 e você vai lá, aperta o botão, ele para por 1 hora. Depois volta. Você aperta de novo. Isso por dias, por semanas, por meses. Em algum momento, o alarme para de ser uma resposta a perigos reais e vira o ruído de fundo da sua vida. Seu corpo inteiro se adapta a ele tocando. E essa adaptação tem um preço que começa pequeno e vai ficando enorme, de uma forma que a maioria das pessoas só percebe quando já está pago. Nos primeiros dias de estresse intenso, o cortisol faz exatamente o que foi projetado para fazer. Ele sobe. Sobe rápido. Ele mobiliza glicose para o sangue para você ter energia imediata. Ele suprime processos que não são urgentes. Digestão, sistema imune, reprodução. Ele afina sua atenção, acelera seu coração, coloca seu corpo em modo de resolução de problema. É fascinante, na verdade. Seu organismo inteiro se reorganiza em torno de uma única prioridade: sobreviver a esse momento. E quando o momento passa, o cortisol cai. A digestão volta. O sistema imune volta. Você sente aquele cansaço gostoso de quem resolveu alguma coisa. O alarme desligou. Esse é o ciclo saudável. O problema começa quando o momento não passa. Depois de algumas semanas com cortisol elevado de forma consistente, o seu eixo HPA, que é o sistema que controla a produção de cortisol entre hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais, começa a se recalibrar. Não é fraqueza, é adaptação. Seu corpo está tentando ser eficiente num ambiente que parece permanentemente ameaçador. Ele ajusta o termostato. O que isso significa na prática? Significa que o nível de cortisol, que antes era o seu pico, começa a se aproximar da sua linha de base. O alarme que antes tocava em emergências começa a tocar em volume baixo o tempo todo. Você não sente mais como urgência porque virou normalidade. E é exatamente aí que o vilão fica invisível. Porque cortisol cronicamente elevado não dói. Ele não manda sintoma com etiqueta. Ele trabalha nos bastidores, mexendo em coisas que você só vai perceber mais tarde. No metabolismo, ele mantém a glicose alta por mais tempo do que o necessário. O pâncreas responde produzindo mais insulina para dar conta. Com o tempo, esse padrão tende a criar uma resistência progressiva. As células vão ficando menos responsivas à insulina, o que está associado a ganho de gordura abdominal, dificuldade para emagrecer e alterações no apetite que parecem pura falta de força de vontade, mas são, na verdade, sinal hormonal. No sistema imune, a supressão contínua começa a criar brechas. Não uma queda dramática, uma erosão lenta. O tipo que faz você pegar gripe toda vez que dá uma folga no trabalho. Que faz uma inflamação que deveria durar 3 dias durar 2 semanas. No sono, o cortisol naturalmente alto de manhã e baixo à noite começa a perder esse ritmo. Você fica acordado com pensamentos acelerados às 23,
porque o hormônio que deveria estar baixo ainda está circulando. Acorda às 3 da manhã sem motivo claro. Dormiu, mas não descansou. E a privação de sono eleva o cortisol do dia seguinte. O alarme alimenta ele mesmo. É aqui que a maioria das pessoas desiste de entender o que está acontecendo. Parece caos. Parece que o corpo está se sabotando. Mas, na verdade, ele está seguindo uma lógica muito precisa. A lógica de um sistema de sobrevivência que foi enganado para achar que a emergência nunca termina. Agora vem o dado que muda o jogo. Com cortisol cronicamente elevado por volta de 3 a 6 meses, começa a acontecer algo no cérebro que vai muito além do cansaço ou do mau humor. O hipocampo, a região responsável pela memória, pelo aprendizado e crueldade máxima, pela própria regulação do cortisol, começa a sofrer atrofia. As células nervosas dessa região são particularmente sensíveis ao excesso prolongado de cortisol. Elas encolhem. Isso explica aquela sensação de névoa mental que a pessoa estressada há meses começa a relatar. A dificuldade de concentração. A memória que parece furar. A sensação de que você está presente, mas não está absorvendo nada. Não é fraqueza de caráter. É biologia. E agora vem a parte cruel do ciclo. O hipocampo danificado fica menos eficiente em enviar o sinal de pode desligar o alarme para o eixo HPA. O sistema que deveria frear a produção de cortisol está com o freio desgastado. Mais cortisol eleva-se. O hipocampo sofre mais. O ciclo se fecha sobre si mesmo. O corpo parou de voltar ao normal. Não porque ele não quer, porque o ponto de referência do normal foi reescrito. A boa notícia, e existe boa notícia, é que o hipocampo tem uma capacidade de regeneração que foi por muito tempo subestimada. Neuroplasticidade não é só metáfora motivacional. É processo biológico real. Mas esse processo precisa de condições. Precisa que o alarme seja desligado com consistência suficiente para o eixo HPA se recalibrar de volta para baixo. E aqui mora a virada de percepção que esse roteiro inteiro estava construindo. Você não desliga esse alarme com força de vontade. Você desliga ele mudando os sinais que o corpo recebe. Sono de qualidade em horários consistentes é um desses sinais. Ele é um dos reguladores mais potentes do eixo cortisol. Movimento físico em intensidade moderada, não o treino que te esgota, tende a ajudar a recalibrar os picos. Períodos reais de inatividade, não scroll de celular, inatividade neurológica de verdade, permitem que o sistema de ameaça interprete que o perigo passou. Não são conselhos, são os mecanismos. Entender o mecanismo é o que muda a decisão. Porque quando você sabe que a névoa mental, o sono quebrado, o apetite desregulado e a imunidade baixa não são falhas de caráter, mas sim efeitos de um alarme que não desligou, você para de se culpar e começa a entender o que o corpo está pedindo. O estresse não é fraqueza. Ele foi a resposta certa para um problema real. O problema é quando a resposta vira o estado. Quando o alarme vira o silêncio padrão da casa. Você consegue ouvir o seu? Se esse mecanismo fez sentido para você, o próximo passo natural é entender o que acontece com a insulina quando o cortisol fica elevado por meses. Porque esses dois hormônios têm uma relação que explica muita coisa que acontece com o peso e a energia de pessoas cronicamente estressadas. Esse vídeo já está aqui no canal. Este conteúdo tem finalidade educativa e informativa. Consulte um profissional de saúde para orientações individuais.